Ontem eu estava conversando com os assinantes do meu Instagram sobre o 8 de janeiro. Na próxima segunda tem um evento para lembrar aqueles atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes. Vai ser preciso muito estômago para aguentar o que vão aprontar nessa comemoração. Talvez essa seja a palavra, nessa comemoração pelo que aconteceu em Brasília em 8 de janeiro do ano passado. Porque o que houve, e é absolutamente condenável, tem sido usado para aumentar a repressão política no Brasil, piorar o clima de ditadura que a gente enfrenta. Talvez os desejos inconfessáveis de pessoas no poder tenham se realizado naquele dia. A velha imprensa já está veiculando muito conteúdo sobre esse assunto, sempre tratando aqueles atos, de novo, condenáveis, como se fossem uma tentativa de golpe de Estado. O Globo hoje publica a primeira parte de uma entrevista com o ministro Alexandre de Moraes. Logo na primeira resposta, ele diz que estava em Paris, em 8 de janeiro do ano passado, e que, assim que soube da manifestação, ligou para o ministro da Justiça, Flávio Dino. O Moraes queria saber como as sedes dos três poderes tinham sido invadidas, se alertas sobre o perigo tinham sido emitidos. Ele cita, inclusive, uma reunião de órgãos de segurança que terminou com a seguinte decisão: a esplanada dos ministérios seria bloqueada, portanto, a entrada de manifestantes na esplanada estava proibida. Na segunda resposta, Alexandre de Moraes só questiona o que ele chama de inação da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele não fala nada sobre o número baixo de agentes de segurança dos prédios públicos, da ausência de um contingente considerável da Polícia Legislativa, da Força Nacional de Segurança, do GSI, das Forças Armadas. Por que não houve um planejamento desses agentes, não apenas da PM, para proteger as sedes dos três poderes, para controlar os manifestantes? E o ministro fala das decisões iniciais que ele achou importantes. Primeiro, a prisão do secretário de Segurança do DF e do comandante da Polícia Militar, para aspas do Alexandre de Moraes: evitar efeito dominó em outros estados. Eu me certifiquei de que as demais polícias militares estavam tranquilas, mas não podíamos arriscar. Ele também decidiu pelo afastamento do governador do DF, Ibanez Rocha, e na entrevista explica assim a decisão: era preciso evitar que ocorresse algo extremista em outros estados, eventualmente outro governador apoiar movimento golpista. De onde saiu preocupação assim? Qual era a chance de um quebra-quebra em Brasília gerar movimentos criminosos em outros estados? Quais eram os indícios mínimos de que isso poderia acontecer? Não havia. Não havia. Sobre a prisão de manifestantes em frente ao QG do Exército em Brasília, em 9 de janeiro, o Alexandre de Moraes disse que, se tivessem deixado as pessoas em frente a quartéis, isso poderia gerar mais violência, com mortes e distúrbios civis no país todo. Ou seja, com base numa suposição, foi tomada a decisão de prender todo mundo que estava no quartel do Exército. Só para lembrar que a nossa Constituição garante o direito à livre manifestação, tá? No artigo 5º. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Todas as manifestações em frente a quartéis pelo Brasil tinham essas características, cumpriam essas condições. Mas o Alexandre de Moraes, na entrevista ao O Globo, disse que essas concentrações eram criminosas. Por quê? Porque os acampados estavam pedindo uma intervenção militar. E aí tem uma questão: será que a democracia não permite isso, um ataque a ela própria? Se vale rasgar a Constituição sob o pretexto de defender a democracia, se manifestantes podem ocupar a Avenida Paulista com uma faixa defendendo a revolução e a ditadura proletárias, reparem na tarja da Globo News, isso foi chamado de protesto em defesa da democracia. E também tinha lá, isso foi em 2020, uma faixa da esquerda marxista e uma bandeira do Brasil foi queimada em meio a um quebra-quebra por gente mascarada. Tudo muito democrático.
O Alexandre de Moraes disse ao Globo que o 8 de janeiro foi o ápice do movimento, a tentativa final de se reverter o resultado legítimo das urnas. Será? Não foi uma manifestação que, diante de uma praça dos três poderes desprotegida como nunca, acabou resultando numa invasão e num quebra-quebra? Que plano de golpe de Estado foi esse? Foi feito por quem? Por um grupo que esperou a posse do Lula para partir para a ação? Por que não foi tentado um golpe quando o Bolsonaro ainda era o presidente? Por que escolheram um domingo, com as autoridades todas fora de Brasília, para agir? Que forças militares participaram? Que armas foram usadas? O que a Elisiane Gama chama de relatório da CPMI do 8 de janeiro mostra a foto, está aí a foto, de um machado, um pé de cabra e um estilingue. Isso é típico de black blocs, não daqueles que são chamados de bolsonaristas. E no meio de 5 mil pessoas, o que encontraram foi isso. Outra, a ida a Brasília de pessoas de todo o Brasil, pura e simplesmente, não significa que elas planejassem um golpe de Estado. Pagar pelo transporte de manifestantes para Brasília não é crime e não pode ser entendido como a preparação para a derrubada de um governo. Se um esquema forte de segurança tivesse sido montado, provavelmente não teria havido invasão e vandalismo. O próprio Alexandre de Moraes toca o inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos, que era o das milícias digitais, e não teve uma indicação de que era preciso proteger Brasília naquele 8 de janeiro. Esses inquéritos não poderiam ter servido para evitar o quebra-quebra, pelo menos para isso? Aí o Alexandre de Moraes defende a regulamentação das redes sociais, mas não fala nada da rede de influenciadores, apoiadores do Lula, que está sendo desbaratada, de gente como André Janones, que admitiu num livro mentiras e falcatruas, porque vocês sabem, né? Só um lado mente, odeia, trama golpes. E hoje o Estadão também publicou uma entrevista com o Alexandre de Moraes. Vai ser assim pelo menos até a próxima terça-feira. E o ministro rebate advogados dos réus do 8 de janeiro, jura que foram garantidos o devido processo legal e a ampla defesa. Bom, aí é só conversar com os presos, com os advogados, para descobrir que não é bem assim. Individualização da conduta não tem. Quem invadiu o quê? Quem quebrou o quê? Muitos advogados tiveram que fazer a defesa por vídeos gravados, que aparentemente nem foram vistos. Só os primeiros julgamentos foram em plenário, com sustentação oral da defesa. Depois passou a ser tudo virtual. E por que está todo mundo sendo julgado pelo Supremo? E por que os manifestantes estão sendo enquadrados em 5 crimes? Associação criminosa armada, de novo, que armas? Extintores de incêndio, cavaletes, pedra, ou aquilo que a Elisiane citou no que ela chama de relatório, ou bíblias, bandeiras do Brasil. Outros crimes, abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado. Não há aí dupla punição? O 8 de janeiro vai completar um ano e a Folha de São Paulo hoje preferiu publicar uma reportagem sobre a estranha viagem do Lula a Araraquara naquele dia. O adjetivo estranha é por minha conta, tá? A Folha achou normal que o Lula tenha decidido, em cima da hora, deixar Brasília e viajar para o interior de São Paulo. Mas para encerrar, eu vou lembrar um artigo que escrevi para a Gazeta do Povo em 12 de janeiro de 2023, 4 dias depois do vandalismo em Brasília. E eu cito o quebra-quebra na capital federal, promovido por gente ligada a partidos socialistas e comunistas, centrais sindicais, MST. Isso aconteceu em 2006, 2013, 2014 e 2017. Em 2006, o Congresso foi destruído. 50 pessoas ficaram feridas. E o Lula, que era o presidente, saiu em defesa do chefe da baderna, Bruno Maranhão. Tá aí o que o Lula falou. É um grande companheiro, amigo e um grande militante da esquerda brasileira. Em 2013, depredaram ministérios e tentaram incendiar o Itamaraty. PT e PSOL correram
para pedir a libertação dos vândalos que tinham sido detidos. Em 2014, integrantes do MST enfrentaram a polícia tentando invadir o Supremo e o Palácio do Planalto. Em 2017, centrais sindicais e partidos de esquerda também botaram para quebrar em Brasília. E o Flávio Dino, que na época era governador do Maranhão, publicou o seguinte no Twitter: "Hoje em Brasília, a voz do povo se fará ouvir." Vamos ver algumas imagens do vandalismo em Brasília em 2017. A segurança foi pega de surpresa. Os manifestantes chegaram de uma vez, viraram um carro e começaram a atirar paus, cadeira, cones, pedras contra os seguranças. 20 homens da Polícia Legislativa não foram suficientes. Os manifestantes arrancaram plantas, arremessaram até paralelepípedos. Ensanguentado, este segurança tentou se proteger atrás da roda do carro, que foi virado várias vezes e destruído a pauladas. Tamanha a fúria dos manifestantes. Um deles partiu para cima com um cone na mão e bateu na cabeça de um segurança. Um pedaço de meio fio foi lançado contra a porta de vidro e a multidão enfurecida invadiu o prédio da Câmara, obedecendo ao comando do movimento. Entre os manifestantes de vários estados do país, adolescentes, velhos, esta mulher usou um pedaço de viga de cimento para quebrar os terminais de computador que encontrou pela frente. Alguns manifestantes dispararam sinalizadores em direção aos policiais e fizeram contagem regressiva para invadir. Foi o momento mais tenso do protesto. Alguns manifestantes quebraram vidros e tentaram incendiar o prédio. O batalhão de choque dispersou o grupo, mas não chegou a tempo de evitar o vandalismo. Os manifestantes derrubam as barricadas aqui de proteção do Palácio do Planalto. A polícia reage com spray de pimenta. Os manifestantes partem para cima dos policiais com pedaços de pau, de canos e pedras. A gente pode perceber que continua voando pau. De acordo com a Polícia Militar, 22 ficaram feridos. O protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer terminou em vandalismo. Um grupo de pessoas usando máscaras no rosto promoveu um quebra-quebra em meio à manifestação. Eles destruíram persianas e vidraças de pelo menos 5 ministérios, entre eles o da Integração Nacional, o do Trabalho e o da Agricultura. Observe essa imagem. Esses dois homens estão colocando fogo em um dos prédios da esplanada dos ministérios. Manifestantes acabaram provocando quebra-quebra numa das entradas principais do Congresso e entraram em confronto com a Polícia Legislativa. Quantas dessas pessoas foram condenadas por tentativa de golpe de Estado? Nenhuma. Quantas foram condenadas por invasão de prédio público, depredação de patrimônio? Nenhuma. O 8 de janeiro do ano passado teve atos condenáveis. Teve invasão de prédios públicos, vandalismo. Quem cometeu crimes tem que responder por isso. Mas não dá para dizer que houve uma tentativa de golpe de Estado. O próprio ministro da Defesa do Lula, o José Múcio Monteiro, pensa assim. Vocês lembram que no início chamavam os manifestantes de terroristas? Até o Hamas lembrar o que é terrorismo de verdade. Então abandonaram essa narrativa. Agora, quando vão entender, quando vão desistir desse papo de que o 8 de janeiro foi um movimento golpista? Se essa narrativa serve a quem está no poder, nunca. Por isso que na próxima segunda vai ter comemoração em Brasília.